Já tem 2 anos que a gente vive no meta da Neon. Depois do auge do boneco, depois do auge do meta da Neon, ela foi nerfada. E agora? Como é que vai ser um meta sem a Neon? Pra quem não sabe, a Neon foi lançada em 2022. O meta dela surgiu bastante pelas questões de jogabilidades, de mecânicas mais agressivas e ousadas pela linha de frente, como a gente vê em várias situações no dia. Muitos dizem que a partir do auge dela começou em 2024. Onde ela levou os principais buffs possíveis para conseguir se destacar no cenário, fazendo com que ela seja ativa até os dias de hoje. Será que ela vai se manter no ambiente competitivo? Eu sou o Fred e estou começando meu primeiro vídeo no meu canal. Mecânica única. A gente sabe que a Neon é o tipo de boneco, o único tipo de boneco que oferece um tipo de mecânica. O único que tem dentro do jogo. Correr enquanto pula. Ela tem uma velocidade absurda enquanto corre, pula e tem um deslize pelo chão onde consegue impossibilitar sua mira na cabeça. Muitos players não conseguem matar uma Neon correndo, o que é muito difícil acertar por conta de um alvo muito rápido. Menos pro less, reforçando o meta em que a gente está trabalhando ela agora atualmente. O meta onde a gente consegue tirar vantagens em explosões, em bagunças, em agressividades, trazendo mais trade para todas as equipes, porque ela acabou se tornando um boneco de isca. Um boneco que traz o desespero e em meio ao caos, você trabalhar calma nesse meio de desespero, focados em trades e decisões rápidas. Por ser uma mecânica única, é o que torna ela diferencial dentro do cenário, fazendo com que ela seja o principal destaque entre todas as partidas. Hoje em dia você vê o VCT Américas, ninguém ousa jogar uma partida sem picar uma Neon. Alguns sim, tipo aspas, mas que ainda assim segue sendo meta. É algo que é difícil abrir mão de certa forma. Mas existe realmente alguns exemplos em que a Neon existia e o meta não era Neon? Sim. Por que a gente não volta pra 2022? Agora pancada, já viu a primeira arma, acertou um HS varado, que é a finalização, buscou o primeiro jogador, leva o segundo e o pancada! O pancada! A Loud de 2022, por exemplo, tinha Neon na época do Champions, só que não foi tão utilizado. Por que será que não foi tão utilizada a Neon no Champions, ou Fred Underline? Na época de 2022, o Chamberlain ainda era forte. Antigamente, quando ele foi lançado, ele tinha poder de 2 TPs e 2 Alarmobô. Só que na época ele mesmo assim tomou um nerf, só que apenas o Alarmobô. O TP se manteve, a ultimate era a sacada mais rápida, os tiros eram mais rápidos e ele tinha muito controle sobre ponta. A Loud de 2022 trabalhava muito numa questão do macro, onde todo o mapa importava, não simplesmente um reto de decisão e lidar com o caos como a Neon oferece. O Chamberlain ele trazia um certo conforto onde o domínio de canto era incrível. Na Bind, por exemplo, Chamber tinha que ter na época. Era uma época onde o EA era muito bom com o Chamber e a Neon nem era quase picada. Então antes do buff da Neon em 2024, a opção tática de mapa era mais lenta, era mais calma. O que fez a Loud ser campeã em 2022. Foi uma época completamente diferente do estilo de jogos que a gente vê hoje em 2026. Porque em 2022 era uma época onde o jogo era mais lento, era mais calmo. Todos tinham seu papel de protagonista dentro do mapa. Todo mundo tinha sempre a sua vez de jogar com mais frequência. Não era tudo trabalhado em cima de um protagonista. Mesmo tendo aspas. Mas eu digo em usar uma isca sempre à frente e o time trabalhar por cima de uma isca, que tá criando toda a bagunça. Mas e agora, Fred? Como é que vai ser agora, mano? A Neon foi nerfada, vai mudar algum bagulho? Olha, pra ser bem sincero, a opinião pessoal do Juan, que meu nome é Juan, não sei se vai mudar muita coisa. Porque a Neon ainda vai correr, ela ainda tem uma única mecânica, que é pular enquanto corre, tirando a mira de outras pessoas. Com o stun dela, que ainda é forte, a parede para isolar combate, vai ser algo que vai bagunçar. De certa forma vai bagunçar. Como o meta sempre está em constante mudança, a gente vê sempre isso na prática. A gente está aqui na teórica discutindo uma opção de prever o que pode acontecer. E por isso que eu trouxe esse canal, para poder falar desses tipos de situações. Mas voltando, vamos falar dos nerfs que ela tomou. Ela tomou nerf em velocidade, ou seja, bunar fica difícil para ela agora. Não tira tanta mira quanto antes, a velocidade dela foi reduzida enquanto corre. O dash ainda se manteve, mas a principal essência do boneco acabou sendo tirada. Isso quer dizer que talvez o boneco se torne um pouco de um alvo mais fácil, só que tem que ser do alto nível para ter esse tipo de noção, para ver se o alvo continua sendo um boneco fácil. Sendo um alvo fácil para um boneco que corre enquanto ulta, a própria ultimate reduz a sua possibilidade de ser um tipo de poder em potencial, reduz a sua potencialidade no caso, falando de forma mais
burra, mas mesmo tendo uma velocidade aumentada enquanto pula, enquanto corre numa velocidade alta, de certa forma já ajuda em questão de trade. Mas ao meu ver, isso é teoria. As práticas podem ser bem afetadas com uma Neon com velocidade reduzida, já que antes um bicho correndo, dando choque, assustava pra caralho. Mas resumindo, talvez agora os times conseguem voltar com ideias mais táticas, como era na Loud de 2022. Óbvio que não vai ser agora mais a mesma coisa. Resumindo, talvez agora os times conseguem trazer de forma mais tática as partidas agora para que a gente consiga assistir menos explosão de Neon e 12, já que a 12 também foi nerfada. A disparidade dos tiros de uma 12 agora tá literalmente mais alta, então nem todos os tiros estão sendo mais concentrados para dificultar a movimentação da Neon ter mais eficiência com uma 12, que também é o meta. A 12 juntamente com a Neon era o meta atual, que continua na verdade sendo o meta atual, porque estão usando agora nesse exato momento. Tá jogando Fury aí, Under Thieves, e tem Neon na Pérola. E falando em Pérola, são mapas de curto alcance. Mapas de curto alcance, perfeito para um boneco muito específico com uma bang mais rápida do jogo. O Fênix. Óbvio que o Fênix não entraria como duelista sozinho. Na minha opinião, ao meu ver, ele poderia muito bem entrar com um duelista bom de entre, onde pode sim incluir a Neon ainda, por isso que eu acho que a Neon pode se manter, ou pode voltar a famosa era Aspas. O Aspas, pra quem não sabe, meus amigos, ainda não larga a mão da Jett. Teve um momento em que o Aspas conseguiu dar uma largada de mão nessa Jett pra tentar praticar a Neon um pouco no cenário. Só que depois de um certo tempo, ele voltou a jogar com essa Jett, que é o seu boneco de conforto de certa forma, indo contra o meta atual, trazendo o Zekken, tendo a Neon nas suas mãos, o que traz um pouco de versatilidade e conforto pro Aspas poder jogar com o duelista dele. Só que dois bonecos de entre não coincidem. Ao meu ver, talvez um boneco de bang rápido sendo um duelista como o Fênix, juntando com uma Jett que consegue garantir um entre, pode ser uma boa combinação, ainda mais pra era Aspas, que pode vir de novo. E justamente por conta dessa mudança e desse nerf dessa Neon, quem sabe a era Aspas não pode voltar com a Jett afiada depois de todo esse tempo. Mas como diria o Raposo do Treta News, apenas o tempo dirá. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. É o meu primeiro vídeo no canal, eu atualmente trabalho, então tipo, tô buscando outras formas de renda, se Deus quiser, vai dar tudo certo esse canal. Quero muito conseguir fazer com que esse projeto vá pra frente, e eu preciso do apoio de vocês. Comecei a fazer live todos os dias na twitch.tv, então se puder dar uma força lá, twitch.tv/ofred_, se puder dar essa forcinha, eu vou agradecer demais. E me segue no Instagram, mano. Lá eu tô começando a postar vários stories e várias coisas, atualizando sobre minha vida no dia a dia. E ao vivo mesmo, eu quero poder compartilhar meu dia a dia com vocês. Tô na saga de querer voltar pro meu Imortal. Fui pro Imortal uma vez, não consigo voltar e vou tentar isso em live. Então talvez nesse exato momento eu possa estar ao vivo. Se você puder dar uma forcinha lá, eu agradeço mais de coração. Obrigado. Mas é isso, rapaziada. Se inscreve, deixa o like e vamos fazer isso aqui dar certo. Finalmente o meta da Neon vai acabar. Puta que pariu.